Na manhã do dia 13 de março de 2019, pessoas ouviram tiros vindo de uma loja de automóveis. O dono dela, Jorge Antônio, de 51 anos, estava sendo morto pelo próprio sobrinho. Depois disso, um carro branco para às 9h30 na frente da escola Raul Brasil, em Suzano, e um ex-aluno desce do carro e entra pelo portão da frente, que estava aberto. A câmera de segurança mostra esse aluno jogando o caderno no chão e puxando uma arma. Ele começa a atirar nos alunos que estavam na entrada da escola. A imagem corta, tem uma pessoa caída no chão e outro ex-aluno entra. Ele puxa uma machadinha e ele começa a bater na pessoa que já tá no chão. Depois disso, uma aluna passa correndo e ele tenta segurar ela, mas ela empurra ele. Ele tenta dar uma rasteira nela, ela firma o pé no chão e consegue fugir. Nisso, o cara pega a machadinha e começa a acertar as pessoas que estão passando por ele e tentando fugir da escola. A machadinha crava no braço de um menino e ele leva a machadinha embora. Os dois assassinos continuam e eles atiram contra os alunos que estão lá dentro da escola. Como era a hora do intervalo, quase todo mundo estava do lado de fora da sala. A câmera mostra alguns alunos pulando o muro da escola e fugindo. Outros alunos gravam dentro da escola enquanto eles saem correndo e todo mundo tá em pânico. Todo mundo procura um jeito de se proteger. As tias da merenda abrem a porta da cozinha e abrigam pelo menos 50 alunos lá dentro. A vice-diretora coloca uma aluna na sala e as duas se escondem no banheiro enquanto ela tenta ligar pra polícia. No centro de línguas, pra onde os dois assassinos estavam indo, eles trancam a porta e tentam se proteger. O problema era que não tinha pra onde fugir. Eles trancaram a porta, mas não tinham como eles saírem de lá, porque não tinha como pular da janela. Se eles entrassem na sala, muitas pessoas iam morrer. E foi exatamente isso que eles tentaram fazer. Eles começaram a bater na porta e tentaram entrar na sala. Mas foi aí que chegou a polícia. Os policiais entram na escola e eles são guiados pelos outros alunos, eles apontam para onde os assassinos tinham ido. Além disso, os corpos que estavam no chão mostravam o caminho. Quando os dois assassinos viram a polícia, o mais novo atira no mais velho e depois atira contra si mesmo. Esse caso ficou conhecido como o Massacre em Suzano e é impossível você não conhecer esse caso se você for brasileiro, porque todos os jornais e todos os canais de televisão fizeram questão de mostrar esse caso de novo e de novo. Assim como eu fiz no vídeo do massacre em Realengo, eu vou começar pelas vítimas. Muitas pessoas ficaram e ainda estão traumatizadas com essa história. Depois que o crime aconteceu, a escola recebeu terapeutas e eles atenderam os alunos individualmente, fizeram terapia coletiva, fizeram rodas de conversa, fizeram reuniões, tentaram lidar com aquilo juntos. Hilary Barbosa foi uma das afetadas nessa história. Ela é a mesma menina que foi agarrada por um dos assassinos. Acontece que a Hilary, ela sabe jiu-jitsu, então ela conta que pra não cair no chão, porque ele tem toda uma rasteira nela, ela usou uma técnica pra não cair e por isso ela conseguiu fugir. Depois da tragédia, ela ficou com medo, assim como muitas pessoas, e ela encontrou refúgio no jiu-jitsu. Ela conta que o sonho dela é se tornar uma atleta mundialmente conhecida, e eu não sei vocês, mas eu realmente desejo que ela consiga ser uma atleta mundialmente conhecida. Outra pessoa que conseguiu sobreviver foi o José Vitor, o rapaz que teve a machadinha cravada no ombro dele. Ele teve que ir para o hospital e ele passou por uma cirurgia complicada porque a machadinha ficou entre duas artérias, então ele poderia ter morrido. Além da cicatriz no braço, ele teve que lidar com a depressão e a ansiedade depois do crime. E hoje em dia ele conta que ele tá bem, que ele conseguiu ele está superando isso com a ajuda da família dele. Ele recebeu muitas mensagens de carinho, assim como a família dele também recebeu muito carinho e muito apoio, e o desejo dele era se tornar um jornalista. Outra pessoa que inclusive salvou muita gente foi a tia Sil, a tia da merenda. Depois da tragédia, ela continuou na escola e ela conta que ela ficou muito feliz de ter visto os alunos se formarem, mesmo com as dificuldades, e ela também ficou muito feliz de ver que muitos deles não desistiram dos seus sonhos. A escola foi reformada depois da tragédia, os alunos ficaram numa faculdade enquanto eles estavam fazendo a reforma, mudaram o portão principal de lugar, agora ele está em outra rua, a escola foi pintada e as áreas onde aconteceram as mortes foram completamente reformadas. Também foi feito um grafite nos muros da escola em homenagem aos falecidos. Caio Oliveira, de 15 anos, Cleiton Antônio, de 17 anos, Douglas Murilo, de 16 anos, Elina Regina, de 38 anos, uma funcionária,
Caio Lucas, de 15 anos, Samuel Meiquiedes, de 16 anos, e Marilena Ferreira, de 59 anos, a coordenadora da escola. Quando aconteceu o caso, eu lembro que a TV só mostrava esses dois. Tentaram entender como eles fizeram, por que eles fizeram, a família deles, a música que eles escutavam, os jogos que eles jogavam. E eles ganharam exatamente o que eles queriam: fama e seguidores. A gente pode até pensar, nossa, mas é uma fama horrível de se ter. Mas era exatamente o tipo de fama que eles queriam e eles conseguiram. E é por isso que esse caso é o pecado do orgulho, porque além da ira, dar ao mundo o mesmo sofrimento que eles sentiram, mesmo que em proporções diferentes, eles queriam reconhecimento. Guilherme Tálcio, de 17 anos, e Luiz Henrique, de 25 anos, os autores do crime. Primeiro, o Guilherme atirou no tio dele enquanto o Luiz esperava ele no carro que tinha sido alugado, e os dois tinham um pacto de matar e morrer juntos. Tanto é que o Guilherme matou o Luiz. Depois se matou. Eles tinham consigo uma arma, uma besta, coquetéis de molotov, arco e flecha e uma mala com fios. O objetivo era causar o maior estrago possível. Eles se inspiraram no massacre de Columbine, como todo mundo sabe, e eles queriam ultrapassar o número de mortes de Columbine. As roupas eram parecidas, as armas eram parecidas, e boa parte dessas informações eles conseguiram estudando o caso e também em fóruns online. Tem uma mensagem do Guilherme agradecendo o mentor dele, que era o ADM do fórum, e foi a pessoa que deu as informações pra eles e ajudou eles. Eles começaram a planejar o crime 1 ano antes. No final das contas, eles não conseguiram ultrapassar o número de mortes em Columbine, mas eles conseguiram famas e conseguiram admiradores, porque muitas pessoas foram no túmulo deles prestar homenagem. Pessoas postando coisa na internet, falando que eles fizeram um ato nobre, enfim, um monte de baboseira, como sempre acontece. Um tempo depois desse caso, eu criei o meu canal no YouTube. E eu escrevi um roteiro à mão, longuíssimo, que tinha como título Por que acontecem tiroteios em escolas? Quando aconteceu esse caso, eu pesquisei muita coisa sobre ele, eu acompanhei ele, eu fiquei muito mal na época, porque só passava esse caso e eu ficava acompanhando. E eu não conseguia entender por que isso tinha acontecido, porque uma pessoa chega nesse nível, não entrava na minha cabeça. O que leva uma pessoa a pegar uma arma e atirar na escola em que ela estudou? O que deu errado? E na minha pesquisa da época, eu percebi que o problema, ele vai muito além do bullying. É um problema social enraizado que é muito longo para esse vídeo aqui. O bullying é sim cruel, pessoas tiram a própria vida por causa disso. E ele tá no meio dos motivos, mas ele não é o único motivo. Eu ainda pretendo fazer esse vídeo um dia e tentar responder essa pergunta: por que acontecem tiroteios em escolas? Talvez não consiga a resposta, mas pelo menos a gente consiga ver de outra forma. Mas, até lá, a prévia que eu posso dar é que um dos motivos tem a ver com o pecado desse vídeo.